Então, nós continuamos com aquela série de aulas da disciplina Lógica 2, né? E eu vou retomar o finalzinho, né, da última videoaula que nós fizemos. Eu não sei exatamente qual o número agora, só depois a gente vai dividir com o tamanho adequado para poder divulgar na plataforma. Mas eu queria então agora mostrar para vocês como é que acontece em termos técnicos, como ela acontece, né? Aquela revolução, né? Suposta revolução que o Frege alcançou e que nós acabamos de ver que o Russell, por exemplo, né? Muito conscientemente então dessa revolução que o Frege teria operado, elogia nesses dois textos que nós acabamos de ler. Então é isso, a partir de um aparato técnico que eu vou explicar, né, a cada momento para vocês, vamos tentar explicar como é que se deu essa revolução e então como podemos caracterizar o fato que a arte, né, a arte, a disciplina, a ciência, né, e o dicande, né, a ciência do juízo, permitia a defesa de argumentos válidos que na verdade eram argumentos falaciosos, né? Desde o começo esse era um objetivo dessas aulas também. Ora, de acordo com o que dissemos já nas outras videoaulas e com o que diz o Pierre Wagner lá no comecinho do seu livro, né, A Lógica, a tradução que saiu da parábola está lá na página 21. De acordo com Pierre Wagner, então, a conceitografia, ou ideografia, ou escrita conceitual do Frege é uma linguagem auxiliar, especialmente concebida em vista de poderem ser expressas, né, com a máxima clareza as relações lógicas entre conteúdos de pensamento. Então, no final das contas, o que a gente vai fazer aqui hoje é mostrar como é que o Frege transforma em símbolo, né, em símbolos, né, esse conteúdo do pensamento, né? Como é que ele traz para a notação esses conteúdos do pensamento. Ora, para explicar a função de uma conceituografia, o Frege recorre, né, eu já disse, mas vou lembrar novamente, à seguinte analogia: a conceituografia está para a língua corrente, assim como o microscópio está para o olho. Então a gente vai usar, né, dessa analogia, né? Então aqui nós estaríamos, né, com a lógica aristotélica utilizando apenas o olho, né, e com a lógica fregiana estaríamos usando uma espécie de microscópio, né? Então, ó, repetindo, segundo o próprio Frege, a conceituografia está para a língua corrente, assim como o microscópio está para o olho. Se o olho, como a língua comum, está mais bem adaptado às múltiplas circunstâncias da vida, o microscópio, como a conceituografia, está mais bem adaptado às múltiplas circunstâncias da vida. Desculpa, o microscópio, como a conceituografia, responde muito melhor às exigências científicas de precisão e de distinção. Ora, por que Frege concebe sua ideografia como uma língua, uma linguagem, né, do pensamento puro? É por isso que ele utiliza, então, sinais e fórmulas específicas e que, diferentemente das línguas naturais, não deixam, né, essas fórmulas, esses sinais, não deixam, então, espaço a nenhum tipo de ambiguidade. Então é isso que ele tenta alcançar com a sua conceitografia. Ora, para atingir esse objetivo, então, de não deixar nenhum tipo de ambiguidade, ele teria que cumprir algumas etapas, né? A primeira etapa seria tornar perfeitamente explícitas todas as proposições pressupostas, né? E cuidar para que as cadeias, né, as correntes, se vocês quiserem, né, dedutivas não apresentassem nenhuma lacuna. Também, a segunda coisa, né, a segunda etapa, era preciso esclarecer quais eram os signos cujo uso fosse autorizado pela linguagem do pensamento, né? Então essa elaboração dessa linguagem do pensamento.
E uma terceira etapa a ser vencida seria a de esclarecer como esses signos deveriam ser entendidos e utilizados. Então hoje o que a gente vai fazer é exatamente isso, mostrar como é que surge, né, esse uso, né, desses signos, que signos são, né, como é que ele construiu essa linguagem. Mas não eram só essas três etapas, né? Essa terceira etapa podia ser dividida, né, em algumas outras partes também. Por exemplo, né, quais eram, por assim dizer, os elementos do pensamento puro? E, associado a isso, era necessário propor um método de análise lógica das proposições que permitisse revelar sua estrutura, né, a estrutura do próprio pensamento. Não seguindo sugestões das gramáticas, né? Isso aqui está muito próximo da gramática ainda, né? Isso aqui, pelo menos na época, não, né? Não seguindo então as sugestões das gramáticas, que são sempre relativas a uma língua em particular, mas com respeito ao sentido dessas proposições e mostrando quais são as partes elementares dessas proposições do ponto de vista lógico. Então o que a gente vai ver no final das contas é que esse novo modo de olhar, né, esse modo mais profundo de olhar para as proposições, vai revelar muito mais naquelas proposições simples, né, que o Aristóteles chamava, né, de o discurso apofântico, né. Lá no texto do Pierre Wagner, ele continua, né? Talvez seja no que diz respeito a esse último ponto, ou seja, esse terceiro ponto, né, com esses desmembramentos aí, que, claro, né, tem a ver com esse aparato técnico, né, que as reformas introduzidas por Frege são as mais radicais. Claro, né, quando medidas pelo método da história da lógica, que geralmente fazemos remontar à antiguidade. Então é justamente aqui que a gente vai ver o quão revolucionário foi o Frege. Ora, isso porque a antiga análise de Aristóteles, segundo a qual toda proposição declarativa, do tipo Sócrates é filósofo, né, o discurso apofântico, né, pode ser analisada ou decomposta, é a palavra que a gente tem insistido bastante, como a atribuição de um predicado, né, a atribuição de um predicado a um sujeito. Né? No caso, né, um sujeito filósofo. Né? Desculpa, no caso o sujeito Sócrates e o predicado o filósofo. Né? Ora, esse modelo de análise das proposições, né, da proposição declarativa, atravessou os séculos. E só de fato com a lógica do Frege é que ela de fato caiu. Ora, como e que tipo de mudança, né, o Frege construiu então? Ora, o Frege substituiu essa particularmente pouco esclarecedora, né, e geradora de uma infinidade de empecilhos filosóficos, né, essa análise, né, ou decomposição dos enunciados e dos raciocínios matemáticos também, né, por um método no qual distingue apenas duas categorias lógicas fundamentais, né, pela seguinte, né, pela que divide então a proposição a partir das seguintes categorias, né. Por um lado nós vamos ter os objetos, né, de um lado, tem aqui 3 exemplos de objetos, né, e nós vamos ter por outro lado, né, as funções, né, e aí eu estou dando 2 exemplos de funções aqui, né. 2 exemplos de funções. A gente já vai compor com isso supostamente a mesma ideia que nós tínhamos lá no Aristóteles. Né? Então é isso, os objetos, né? Por exemplo, Sócrates, o rio que atravessa a Amazônia, né? O Sergipe, e de outro lado, as funções, né? Cuja expressão linguística, né? Por exemplo, é filósofo, é mais longo que, né? etc., comporta um ou vários lugares vazios. Né? Essa coisa da lacuna. Né?
Ora, ao preencher esses lugares vazios, né, essas lacunas, é que formamos então proposições declarativas. Essa é a ideia fundamental. Assim, a proposição declarativa Sócrates é filósofo pode então ser compreendida como a aplicação da função é filósofo, né, a mudança, é filósofo, ao argumento Sócrates, né? Então vejam que já mudou o tipo de interpretação, né, do que diz a proposição declarativa. Então a proposição declarativa, Sócrates é filósofo, pode então ser compreendida como a aplicação da função é filósofo ao argumento Sócrates. E o rio que atravessa a Amazônia é mais longo que o rio Sergipe, como a aplicação da função é mais longo que aos dois argumentos, o rio que atravessa a Amazônia e o rio Sergipe, tomados nessa ordem. Ora, contrariamente então à doutrina tradicional do silogismo ou à lógica clássica aristotélica ou à lógica tradicional proveniente de Aristóteles, né, onde incluiríamos grande parte do que Leibniz pensava sobre lógica, por exemplo, esse novo método de análise, né, de análise lógica, lançou mão das relações, né, sejam elas de um termo como é filósofo, de dois termos como é mais longo que, ou de preferência com, em, prefiro a e muitas outras, né? E se revela justamente por isso bem mais adaptada à formalização dos raciocínios matemáticos. Esse é o segredo, né, da nova análise, né? Por isso que ela pode ser usada muito mais tranquilamente lá naquele ambiente onde o Frege mais trabalhou. Mas, sobretudo, combinada às outras reformas introduzidas pela conceitografia, ela produz uma escrita conceitual cuja força de expressão é muitas vezes superior a tudo o que pôde ser proposto até então. Agora sim, o que mais nos importava destacar é o seguinte: entre as mais destacadas contribuições que a lógica contemporânea, toda ela, não só a lógica clássica moderna, recebeu da obra de Frege, podemos relacionar especialmente o uso de símbolos específicos para representar separadamente termos como todos, né, e nenhum, que dizem respeito à quantidade, né, todos, nenhum, alguns, poucos, né, que exprimem, claro, quantificação, né, como em todos os homens, nenhum número natural, alguns vegetais e etc. E a análise de expressões como e, não, se, então, que chamamos de conectores proposicionais, né, conectivos ou operadores lógicos, né, constantes lógicas, se vocês quiserem, e que permitem, a partir de uma ou de várias proposições mais complexas, então, fazer essa análise muito mais profunda, né?